Eu já estou aqui com o Dr. Leandro Teles, que é neurologista. Muito bem-vindo. Mais uma vez, bem, você? Tudo ótimo. Hoje vamos falar sobre os tipos de tremores. Porque a gente acha que tremor é tudo igual, é tudo vindo da mesma doença. E é bem diferente da situação real, né? Bem diferente. Primeiro que é um sintoma extremamente frequente. Tremor não é uma doença, é um sintoma. Então ele pode ser fruto de várias doenças. Desde a famosa doença de Parkinson, que vem à cabeça, até outras doenças, como o tremor essencial, doenças clínicas. Então é importante sim buscar ajuda médica para receber um diagnóstico mais preciso e um tratamento adequado. Olha, e para te ajudar também, até saber quais são os sintomas que você tem que falar para o médico que você está tendo, vamos mostrar os nossos mitos e verdades, olha, porque não são só os tremores, muitas vezes tem tremores associados a outros problemas, né? Exatamente. Olha, tremor é sintoma de gente mais velha. Isso é mito, né? Mito, né? O tremor ele é mais frequente na idade mais avançada. Por quê? Porque as doenças que levam ao tremor são mais frequentes em pessoas mais velhas. Por exemplo, Parkinson, que é uma causa de tremor, acontece predominantemente acima dos 50 anos. Então a pessoa tem um tremor de repouso, associado a outros tantos sinais da doença de Parkinson. Agora, tem tremor em jovem também. Tem pessoas com 15, 20, 25 anos que tremem. O tremor essencial, que é aquele que treme dos dois lados, quando a pessoa estica a mão, ela pode começar super jovem. Mas e o que causa esse tremor? Esse tremor, em metade dos casos, a causa é genética. A pessoa tem histórico familiar e ele carrega um gene dentro dele e ele treme. Mas lógico que esse tremor ele pode ficar amplificado em situações de estresse, quando ele está sendo observado, quando ele está tenso. Agora, que outros tremores que são bem comuns em jovens? Doenças da tireoide, ansiedade, abstinência, uso de estimulantes excessivos. Então o jovem também treme. O tremor é um sintoma democrático. Olha, eu vou te falar uma coisa. Hoje eu recebi um jornalzinho em casa desse supermercado. Gente, eles estão fazendo 2 litros de energético. 2 litros! Isso é um perigo, porque... Gente do céu! Termogênicos, cafeína em excesso, até refrigerante à base de cola em e excesso, café, né? Em pessoas muito sensíveis, podem levar a tremor, privação de sono, fadiga. Agora, quem tem tremor essencial, quem nasce com a genética para ter tremor, tem tremor com uma frequência muito maior que a média. Mesmo quando calmo, a pessoa já está tremendo. Parece que está nervosa. Mas é um tremor que pode ser leve ou é um tremor mais intenso? Isso varia. É uma doença que a gente fala que é heterogênea. Todo tremor é um movimento que oscila em torno de uma articulação. Então ele tem uma amplitude. Quanto mais a amplitude, pior é para a parte motor e mais exuberante. Tem uma frequência, né, e tem um eixo. A mão é o lugar que mais treme, mas sabe que a cabeça pode tremer, a voz, as pernas. Tem gente que tem tremor de tronco. Tem gente que tem tremor que você olha e não percebe, mas ela sente. É um tremor mais para dentro. Interno? Exatamente. Ela fala, nossa, eu percebo o fibrilar, né? E todo tremor tende a desaparecer quando a pessoa está dormindo e tende a se exacerbar quando ela está mais nervosa, que é quando ela não quer tremer. Quando você pensa, não posso tremer, é quando mais treme. Exatamente. Isso leva a um problema motor, mas leva muito constrangimento também, né? É verdade. Vamos ver mais uma? Vamos. A causa mais frequente de tremor é a doença de Parkinson. Isso é mito. A doença de Parkinson é a primeira que a gente pensa, lembra, é uma doença comum, em torno de 2% da população acima de 60 anos. Pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum acima dos 50. É um pouco mais comum em homens, 3 homens para cada 2 mulheres. Mas não é a mais comum. A mais comum é o tremor essencial. O tremor essencial, aquela que é mais genética, que pode ter um histórico familiar, que treme as mãos. O tremor essencial é um tremor isolado. Você examina o paciente, ele só tem o tremor. Ele não tem mais nenhum outro sinal neurológico. É uma doença crônica e ela acontece em 5% da população. Ai, muita gente. Uma a cada 20 pessoas tem. Nossa. Se eu tenho tremor essencial, a chance de um filho meu ter é de 50% também. Então é uma doença que às vezes se associa a vários membros da família. A característica mais comum é o tremor em mãos, pode tremer também um pouquinho a cabeça. É um tremor rápido, tipo um bater de asas nas mãos. E a pessoa, quando fica nervoso, piora. Então, uma coisa curiosa, quando a pessoa toma um pouco de álcool, o tremor pode desaparecer. Mas por quê? Isso é uma característica desta doença. Em torno de 60% a 70%, mesmo que a pessoa não seja alcoólatra. Sim, tomou um vinho. Ela toma um vinho, toma um champanhe no final do ano e o tremor melhora. Isso é uma dica do diagnóstico, mas não é uma dica de tratamento. Porque muita gente acaba até abusando
do álcool por tratar com álcool esse tipo de tremor. Mas aí a falta de álcool causa mais tremores ainda? Quando a pessoa é viciada em álcool, ela é alcoólatra, ela tem um outro tipo de tremor, que é o tremor da abstinência alcoólica. Quando você está acostumado a beber e para, pode tremer. Como também tem pessoas que bebem o álcool e durante o consumo também tremem, né? Aí é uma outra situação, que é um tremor fisiológico exacerbado pela abstinência. Quer dizer, complexo, né? Bem complexo. Mas não é só o álcool, não. Remédios, quando você para abruptamente, você pode levar a uma situação de muita adrenalina e pode tremer. Esse é um outro tipo de tremor que, ao lado do Parkinson e do tremor essencial, também compõe esse espectro diagnóstico. Puxa, vamos ver mais um? O tipo de tremor é fundamental para o diagnóstico da causa. Perfeita colocação. O médico ele precisa examinar. Não é um exame que vai resolver, é a história clínica. Será que o tremor está na mão, na cabeça? Ele treme em qual eixo? Ele treme assim, ou treme rodando? Ele treme a cabeça em afirmativo, em negativo? Qual é a amplitude? Qual é a velocidade do tremor? Esse tremor ele é mais visto quando a pessoa faz uma ação, é um tremor de ação. Isso sugere, por exemplo, um tremor essencial ou um tremor exacerbado. Se ele treme mais com o braço relaxado, sugere mais doença de Parkinson. Então, o tipo de tremor é o que diz ao médico qual é a provável causa. Quem tem Parkinson treme geralmente com o braço colado no corpo, ele treme quando ele faz um movimento, o tremor melhora. Então, é um tremor que predomina no repouso. O tremor essencial é o contrário. Se ele repousar o braço, ele não treme. Quando ele vai pegar um objeto, ele treme. É um tremor de ação. Olha que diferente. Diferente. Né? Eu estou tentando lembrar o nome. Meninos, vocês me ajudam. Aquele senhor que na final das Olimpíadas... o que discursou, o diretor da Confederação Olímpica. Você viu como ele tremia? Isso. Com o papel ele segurava, e ali é um tremor tipo de ação. Ele estava com a mão parada, mas ele estava numa postura, então ele estava fazendo força. Tremia. Agora, é um momento de alta adrenalina, de alta exposição. O tremor? Isso amplifica. Às vezes um tremor que é quietinho, é mais curtinho, ele passa a ficar com uma amplitude grande. Isso faz sentido, porque em alguns momentos eu reparei, ele tirava o papel... E aí ele descia a mão. Dali a pouco, quando ele voltava, estava melhor. Mas dali a pouco começava a tremelicar de novo. A impressão que dava que era um tremor bilateral, predominante nas mãos, e um tremor de postura. Agora o médico precisa examinar, porque ele tem que saber também o que acompanha o tremor. Quando é Parkinson, o tremor é um dos sintomas. O paciente fica lentificado, tem rigidez muscular, anda de uma forma alterada, o rosto se modifica, a letra. Então é importante, quando vai passar uma consulta, que o médico examine minuciosamente o tremor, para dizer qual é a frequência. Ele é lento, ele é rápido, ele é amplo, qual a situação que ele é pior, é no repouso, é na ação, e qual é o resto do exame físico desse paciente. Com isso, ele vai dar o diagnóstico correto. Mas, normalmente, esse diagnóstico demora para ser feito? De uma forma correta ou não? Geralmente, da prática, demora, infelizmente. Porque, primeiro, que as pessoas procuram pouco o médico por tremores iniciais. Elas só procuram o médico quando o tremor já está incapacitando ela. Ou quando, por exemplo, no Parkinson, quando já tem sintomas outros. Então, perceber um pequeno tremor já é hora de buscar ajuda. Pode ser que seja um distúrbio da tireoide, pode ser que seja um medicamento que você está tomando para uma outra coisa e de repente está dando tremor em você. Pode ser uma ansiedade, pode ser o tremor essencial e você merece o diagnóstico, ou eventualmente até um Parkinson. Mas seja o que for, a gente tem que ter o diagnóstico correto. Para iniciar o tratamento, né? E evitar que aquele tremor se amplifique, levando a mais constrangimento. Vamos para mais um mito ou verdade? Existe Parkinson sem tremor? Falar que existem muitos tremores que não são Parkinson. Quer dizer, nem tudo que treme é Parkinson. Mas todo Parkinson treme? Tem Parkinson que também não treme. O Parkinson, o sintoma mais comum, mais frequente, mais conhecido é o tremor. Mas em torno de 10 a 15% dos pacientes com Parkinson não tremem nada. São Parkinsons que a gente chama de atremulante. O Parkinson é um conjunto de sintomas. É um tremor de repouso, lentificação de movimentos e rigidez muscular. Às vezes a pessoa tem a rigidez e a lentificação e não tem o tremor. Algumas dicas, pessoal, em casa. Quem tem Parkinson fica com a letra pequena. Às vezes tem dificuldade em percepção de cheiro, intestino mais preso. A pessoa anda com um passo curto, o braço fica preso em relação ao corpo. Meio robótico? Parece que anda meio robótico, meio travado, o rosto fica menos expressivo. Geralmente o tremor começa, quando existe, começa de um lado. Então às vezes começa de um lado, ou direito ou esquerdo. Esta hora é hora de consultar um neurologista. Tremor de repouso, rigidez muscular, alteração na marcha, no volume da voz, do jeito de andar, é importante fazer diagnóstico. Esse é outro diagnóstico que demora. A pessoa passa do ortopedista, porque acha que qualquer outra acha que não é, e aí chega no neurologista com um quadro um pouco mais avançado. Então, percebeu esses sintomas, vá ao neurologista. Exatamente. Quanto antes, né? Vamos ver mais uma? Vamos. Tremor pode ser causado por doenças clínicas e até psiquiátricas. Verdade.
todo mundo treme um tiquinho de forma meio imperceptível. Agora, algumas doenças clínicas podem piorar esse tremor. Febre, ansiedade, depressão pode causar tremor, insônia, quando a gente está muito fadigado, muito cansado fisicamente, a gente pode tremer. Distúrbios da tireoide, principalmente o hipertireoidismo, que pode ser porque a tireoide funciona em excesso, ou até porque está tratando um hipotireoidismo com uma dose talvez um pouco excessiva. Esperando estabilizar. Exatamente. Né, então, distúrbios da glândula tireoide. Então, da parte psiquiátrica, a ansiedade é a doença mais importante. Da parte clínica, a tireoide, dentre outras, é importante. Então, por isso que às vezes o médico pede um check-up de exames clínicos quando alguém procura com tremor, para afastar doenças clínicas. Vamos ver mais um? Como o tremor não tem tratamento, a melhor coisa a fazer é se acostumar com ele. Não, graças a Deus, não, né, isso é um mito. Na verdade, não tem que se acostumar com nada. Não. Todas as causas de tremor têm tratamento. Da doença de Parkinson, que não tem cura, mas tem tratamento, inclusive disponível no Sistema Único de Saúde. O Brasil ele é referência na distribuição gratuita de medicamentos para Parkinson, diagnóstico preciso, tratamento, e é uma doença que responde bem aos medicamentos. Que bom, né? O tremor essencial, aquele mais genético, também tem tratamento, tanto evitando estimulantes, situações de estresse, como medicamentoso para aquelas pessoas que ficam constrangidas ou que dependem da habilidade motora para trabalhar. Pensa um policial, um cozinheiro, um cirurgião, pessoas que não podem tremer, né? Um esportista. Então, tem tratamento medicamentoso. Também não é uma doença que tem cura, mas a pessoa pode atenuar os sintomas. Quando fala em doenças clínicas, mais ainda. Você tratando a causa, no caso do hipertireoidismo, ou então, às vezes, é um remédio que está causando o tremor, você pode alterar o remédio, ou é uma abstinência, pode tratar a síndrome de abstinência. Então, todo tremor tem tratamento, então tem que buscar ajuda. Olha, vamos para algumas dúvidas que surgiram. Vamos ver a primeira delas, da Ana Laura. Olha que nova, tenho 26 anos e minhas mãos tremem muito. Além de dificuldade de manipular objetos, esse tremor me causa muito constrangimento. As pessoas ficam olhando e acham que eu estou sempre nervosa. Meu pai também treme bastante. Será um problema genético? Olha que interessante essa colocação. Primeiro, olha como a idade dela é nova. Novinha, já né? Colocando aquele nosso primeiro mito e verdade já em xeque. Pessoas jovens têm tremor. Ela falou em mãos, então eu imagino que seja um tremor bilateral, né? Como ela tem dificuldade de manipular objetos, eu imagino que seja um tremor de ação, não de repouso. Quando ela se movimenta, Quando ela se movimenta, ela treme. Esse tremor é muito característico desse tremor que a gente chama de tremor essencial. Já falamos na pauta, metade dos pacientes tem histórico familiar. E ela tem o pai, ou seja, familiar de primeiro grau, que também tem esse tremor. Recomendo que ela procure um neurologista. Ela vai ser examinada para ver se as características batem com o tremor essencial, vai ser investigada para outras causas, tem que dizer qual remédio está usando, se é ansiosa, vai ter que fazer alguns exames de sangue, entre eles a tireoide, mas se tudo estiver bem, ela vai fechar diagnóstico para tremor essencial e eventualmente pode receber um medicamento para aliviar os sintomas. Esse constrangimento, às vezes, é pior do que a inabilidade motora. A pessoa fica escondendo a mão, coloca no bolso. Segura, como você disse, mais treme, né? Porque quanto mais ela coloca foco e atenção no tremor, mais a amplitude aumenta. E ela começa a ficar ansiosa de verdade. Ela pode começar a transpirar, ter taquicardia. Imagina uma entrevista de emprego e você tem um tremor. Até você explicar, você passa por uma pessoa insegura, ou por uma pessoa nervosa. E aí isso pode acabar te constrangendo numa apresentação, segurando um laser point numa apresentação. Então é complicado, buscar ajuda. Ana, vai ao médico, faça todos os exames que ele pedir e vai descartando as doenças até chegar no provável tremor essencial. Caso muito ilustrativo. 1 a cada 20 pessoas tem o que essa moça tem. Então, Ana, quanto antes você for, melhor. Obrigado pelo relato. É verdade. Vamos ver mais uma? Mariana Moreira. Meu pai tem 49 anos e está com um tremor na mão esquerda, principalmente quando anda. Além disso, o braço parece mais pesado e travado. Mesmo ele sendo novo, tenho receio que ele seja começo de Parkinson. O que fazer? Mariana, outro quadro muito elucidativo, né? Aí é um homem mais velho. Olha como é diferente. O tremor dele parece que é um lado só e é quando ele está andando. Aí você fala, é uma ação. Só que não é uma ação com a mão. No movimento, né? É uma ação com a perna. Então pode ser que ele esteja com o braço relaxado e tremendo. Agora, é só tremor que ele tem? Não. Além de tremor, parece que o braço está pesado. Tremor de repouso num homem nessa idade com o braço travado, a suspeita de Parkinson tem que ser investigada. Com exame, ressonância, tomografia, não.
com uma conversa e com um exame feito por um neurologista. Tem que levar um médico neurologista para o médico examinar. Se essa rigidez for compatível com o Parkinson, o médico vai encontrar dezenas de sinais de doença de Parkinson e pode iniciar o tratamento o quanto antes. Essa idade é uma idade que realmente já é mais preocupante com relação a esse diagnóstico, mas que tem tratamento, principalmente quando bem no comecinho. Então, neste caso, suspeita de Parkinson é possível, dentre outras afecções ortopédicas, e a levada no neurologista é a melhor hipótese inicial. Então, Mariana, leva seu pai o quanto antes no neurologista. Não fica protelando, que às vezes 1, 2 anos fazem diferença. Vou esperar passar, vou tomar um relaxante muscular. Errado. Melhor levar no médico e o médico guiar, porque o autodiagnóstico está fadado ao erro, à falha. Ao fracasso, né? Verdade. Vamos ver mais um? Ultimamente, tenho apresentado muita tremedeira nas mãos que ficam suadas e às vezes frias. Normalmente, tenho falta de ar e batedeira no peito. Estou passando por muito estresse ultimamente e tenho medo de estar desenvolvendo alguma doença grave. O que pode ser isso? Devo procurar um médico? Pergunta a Renata. Começando pelo final da pergunta, obviamente tem que procurar o médico o quanto antes. Né? Esse caso já sugere um tremor exacerbado, um tremor fisiológico exacerbado. Perceba que ela tem ação da molécula adrenalina no corpo. Ela está transpirando, ela tem falta de ar, batedeira. Então isso me parece um tremor associado a um transtorno de ansiedade, que pode ser por esse estresse. Ela não falou o motivo, mas deve estar acontecendo coisas na vida dela que a deixam mais tensa, preocupada e nervosa. Mas o médico precisa ser consultado até para afastar outras coisas, como doenças da tireoide, que dão palpitação, dão emagrecimento, dão tremor, e até eventualmente alguma substância que ela possa estar fazendo uso. É importante olhar algum suplemento de academia que pode estar deixando ela um pouco mais excitada. Acelerada. Acelerada. Seja qual for a causa, o médico pode tratar. Se for um quadro de ansiedade, tem que tratar a ansiedade. Às vezes até pânico, né? Pode ser que ela tem medo de estar desenvolvendo alguma doença grave. Ela começa a ter uma fobia específica, medo de estar doente, e ela pode evoluir sim com uma síndrome do pânico, com quadros de depressão, né? Pode desenvolver insônia. Então, esse tipo de quadro é uma emergência médica. Por quê? Porque é uma doença que é progressiva. Quanto mais mal-estar você sente, mais medo você sente, pior você fica. Você começa a ter medo de passar mal. Então, tem que procurar ajuda, que pode ser um psiquiatra ou até um clínico de confiança. Mas para ontem, viu, Renata? Para ontem. Para ontem. Urgência. Não é nem para segunda, é para ontem. Vai o quanto antes no médico. Às vezes uma situação assim, a gente vai falando, logo melhor, é momentâneo, e o corpo vai ficando cada vez mais prejudicado, né? Isso é interessante porque é uma sinalização física de um possível problema psíquico. Então o corpo, ele conversa, tem que saber ouvir. No caso aqui, o corpo está conversando e conversando bastante. Está gritando, com né? vários sintomas em vários órgãos, tem que cortar o mal pela raiz buscando ajuda. Então busque uma ajuda, tá, Renata? Vamos ver mais uma? A última de hoje é da Maria Tereza. Recentemente descobri que tenho hipertireoidismo. Além de ter perdido muito peso, às vezes sinto meus braços e mãos tremendo muito rapidamente. Isso pode ser por causa da doença? Preciso controlar esse tremor com algum medicamento, além do específico para tireoide? Mais uma ótima colocação. Aí ela tem um diagnóstico de hipertireoidismo. Dentre os sintomas de hipertireoidismo, que pode ter aquele olho arregalado, uma ansiedade, perda de peso sem causa aparente, batedeira no peito, também inclui o tremor. Então, todo paciente que procura um médico com tremor de ação, tremor rápido, acaba fazendo invariavelmente exame para tireoide. A segunda colocação é perfeita. Será que além da tireoide eu posso tratar direto o tremor? Muito comum a gente fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque o remédio da tireoide, no caso do hipertireoidismo, ele demora um pouco para se ajustar. Né? Se o tremor estiver atrapalhando muito a vida dela, o médico pode dar um remédio paralelo da tireoide só para o tremor. Depois que a tireoide estiver regularizada, o remédio do tremor vai embora. Mas é o próprio endócrino que faz? O próprio endócrino pode fazer isso e, eventualmente, se o endócrino não tiver segurança para isso, ele pode indicar um colega neurologista, um colega clínico, mas geralmente os endócrinos são muito hábeis para controlar o hipertireoidismo, porque demora, às vezes, alguns meses até a tireoide se equilibrar. Diferente do hipo, que regula mais rápido, o hiper, às vezes, demora um pouquinho mais. Depende da causa do hiper. Se é uma doença autoimune, se é algum tumor produtor de hormônio. Então, cada caso é um caso. No caso, eu acho que tem tudo a ver com o diagnóstico dela. É um sintoma que, às vezes, demora um pouquinho, tem que ter paciência, mas existem, sim, alternativas de medicamento associado. Então, Maria Tereza, médico também o quanto antes. Volta eu falaria com o endócrino dela mesmo. Liga para o seu médico, avisa isso. Olha, o doutor Leandro falou que podia ter alguma coisa aí que possa ajudar o sintoma, enquanto eu espero, e o médico vai poder medicar. Gente, hoje em dia não tem por que sentir dor, por que sentir incômodo, por que achar que a doença sozinha vai passar. Vai no médico.
Não é verdade? Faz informação a é coisa certa. tudo, assistência é tudo, né? É verdade. Então, se você levar informação para as pessoas que são capacitadas a elaborar esse tipo de diagnóstico, sem dúvida você facilita. Gasta menos, sofre menos, né? E acaba tendo mais qualidade de vida. Que é o que importa, né? Sem dúvida. Olha, vou passar os contatos do Dr. Leandro Telles no site leandroteles.com.br. Tem muitas matérias legais, de fácil entendimento para a gente leigo mesmo. Entra lá. Também facebook.com/neurologista. Neurologista Leandro Telles, é uma Isso. fanpage, Neurologista Leandro Telles. Só curtir, pode ir lá mandar críticas, sugestões, perguntas. E também no Instagram. Neuro Leandro Telles do Instagram. E aí você vai ver as fotinhos, que não tem nada a ver só com a parte profissional, mas pessoal também. Tem muita vida Conhece pessoal. a família toda, é legal. bom. Porque médico também tem os dois lados. Também vive, é verdade. Também vive. Obrigada, beijo nas meninas.